Olá, a PAI de Bragança comemora no ano de 2021, no período de 21 a 28 de agosto, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E para isso, nós da PAI de Bragança, eu, professora Clívia de Educação Física Adaptada. Eu, professora Jusley, do AEE. Eu, professora Maria do Céu, do AEE. Viemos até vocês através desse vídeo para apresentar uma mini informação e adaptação de atividades sobre autismo. Durante esse mini vídeo, nós iremos apresentar para vocês um pouquinho sobre o que é o autismo e algumas adaptações de atividades para as escolas. Isso mesmo, professor. Nesse vídeo, nós estaremos trazendo esses esclarecimentos para vocês. E, posteriormente, se quiser nos procurar para tirar algumas dúvidas, estamos à disposição. A PAI de Bragança apresenta o autismo para vocês através do slide que vai iniciar agora. Autismo com a professora Jusley, Clívia e Maria do Céu. O que é o autismo? O autismo é uma condição para a vida toda que afeta a comunicação, o relacionamento e o comportamento. Isso também afeta a forma de ver o mundo ao seu redor. O transtorno do espectro autista, ele é muito comum agora da gente visualizar em algumas crianças. Antigamente, nós não tínhamos esse conhecimento, mas nós podemos detectar alguns sinais que a criança ou o adolescente possam despertar durante a comunicação ou alguma dificuldade na fala, dificuldade de socialização. Porém, quando nós estamos à procura de informações, procuramos na internet algumas informações. Aqui ao lado tem um quadro com uma criança mostrando alguns sinais de desordem sensorial. Mas quero destacar que nem todos os autistas despertam essas características. Alguns autistas têm características próprias, diferenciadas. Ele pode não gostar de cortar cabelo ou escovar dente, nem todos despertam essas características. Podem ser sensíveis a algumas texturas de alimentos, pode engasgar ou experimentar algo novo. Eles são muito seletivos na questão da alimentação. Podem ser resistentes ao toque, nem todos os autistas têm resistência ao toque. Pode apresentar pouca ou nenhuma reação de estímulos ou até mesmo a dor, ou quente-frio, ou extrema reação à dor ou quente-frio. Nós temos sensibilidades ao nosso corpo. Porém, precisamos compreender, tendo contato com aquela criança ou aquele adolescente, para poder inicialmente compreender quais são as suas dificuldades e quais são os seus avanços, qual será a minha porta de entrada de aprendizado para esta criança? Pela música, pela dança, nós precisamos conhecer. Pode ser sensível às luzes, pode chorar ou incomodar com etiquetas ou algumas texturas, risco maior de tropeçar e bater os objetos, dificuldade com a coordenação motora. Esses são alguns sinais que podem despertar em um autista, mas não significa que todo autista tem todos esses sinais. Nós precisamos identificar com calma. O transtorno do espectro autista, TEA, pode apresentar padrões e restritos respectivos de comportamentos, interesses ou atividades. É muito visível em um autista movimentos repetitivos ou rítmicos de balançar os braços, as mãos ou até o corpo. A fala estereotipada
né? Eles levam tudo ao pé da letra, como a gente diz. Não podemos trabalhar com frases irônicas com eles. Devemos falar corretamente as coisas do jeito que acontecem. Estereotipas motoras simples ou dinâmicas. As movimentações motoras deles acabam, às vezes, sendo restritas. Precisamos trabalhar bem a coordenação motora de um autista. Repetição na fala de terceiros. Ele pode falar mecanicamente. Água. Boca. Precisamos trabalhar a comunicação. Adesão inflexível a rotinas. Existem autistas que trabalham em formas de rotinas que nós precisamos trabalhar e executar rotinas com ele para ele poder executar diariamente suas tarefas. E existem aqueles que não conseguem acompanhar uma rotina. Seletividade alimentar? Sim, falei anteriormente. Alguns têm seletividade alimentar, não gostam de alguns sabores, como qualquer criança. Porém, o autista se destaca mais com a questão do paladar. Interesses fixos altamente restritos, hiperfoco. Ele tem uma sensibilidade muito grande de visualizar tudo que está ao seu redor. Às vezes, imaginamos que o autista não está percebendo nossa movimentação porque ele não está com o olhar fixo em nossa direção. Porém, nos enganamos. Ele tem uma visão periférica muito acentuada e ele verifica e está observando tudo ao seu redor. Então, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que, como eu posso dizer, antigamente era uma caixinha de surpresas, mas hoje, por terem muitos estudos, nós percebemos que nem toda criança que desperta algum estereótipo pode ser autista. Nós precisamos de uma equipe multiprofissional para poder dar um laudo certo de que a criança, desperta o transtorno do espectro autista. Não devemos rotular por um tipo de comportamento qualquer criança dizer ela é autista porque ela fala mecanicamente. Ela é autista porque ela ainda não se comunicou até os 3 anos de idade. Nós precisamos ter muito cuidado em rotular nossas crianças. Cada ser humano tem uma forma de expressar sentimentos e reações e atitudes. Todos nós somos diferentes um do outro. Não temos movimentos nem expressões iguais. Ninguém é igual a ninguém. Então vamos ter muito cuidado com os rótulos. Vamos ter muito cuidado em estar rotulando nossos alunos como: olha, aquele aluno é autista, aquele aluno tem deficiência intelectual. Às vezes a dificuldade dele não é essa. É outra, uma dificuldade de afeto, de mais atenção e de mais intervenção e estímulos. Característica do transtorno do espectro autismo, TEA, assim, muito interessante. Podemos destacar 4 pontos: a interação social, a comunicação, o comportamento e a sensibilidade sensorial. São 4 pontos importantíssimos para você observar no seu aluno. Se ele tem dificuldade de manter contato visual, reconhecer expressões faciais, expressar emoções e fazer amigos. Se ele tem dificuldade de estar interagindo em brincadeiras, se ele não gosta de muito barulho, se ele tem dificuldade, se ele não te olha olho no olho, isso não significa que ele não está prestando atenção. Significa que ele está observando tudo sim, mas é a característica dele, enquanto a interação social, ele não consegue olho no olho. Mas existem autistas que conseguem te olhar no olho, observar você, frente a frente. A comunicação, o uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar a manter um diálogo. Geralmente, até os 3 anos de idade, a dificuldade de comunicação é muito grande.
Mas com intervenções e estímulos, nós percebemos precocemente que a pessoa com autismo, a criança com autismo, ela desenvolve, ela consegue o desenvolvimento que necessita. O comportamento, as manias, o apego excessivo a rotinas, interesses intensos em coisas específicas e dificuldade de imaginação. O autista, às vezes, se interessa por um objeto, por um filme, por um desenho, que chama a atenção dele, as cores, o movimento. Então, vamos buscar, estimular na educação nossas pessoas autistas, nossas crianças autistas, com vídeos educativos, com filmes educativos que façam aumentar a gama de conhecimento dele. A sua sensibilidade sensorial. Ele tem aversão ao toque ou necessidade extrema de contato. Depende do autista. Cada criança tem a sua qualidade, a sua dificuldade. Cada criança é sua nova caixinha de surpresa que você vai lá descobrir o aspecto que ela precisa melhorar, o aspecto que ela já está mais avançada. A sensibilidade sensorial no autista, nós conhecemos autista, nós temos alunos autistas que abraçam, que beijam. Temos alunos autistas que não conseguem ser tocados. Então, não vamos novamente rotular nossos autistas. Então, cada autista tem a sua peculiaridade e também as suas habilidades. E é a partir daí que nós acreditamos que todos os autistas conseguem sim se desenvolver em todas as áreas, inclusive a escolar. E é nessa parte que eu vou dar a minha contribuição a respeito das sugestões de estratégias de ensino e adaptações para realizar atividades ou até mesmo avaliações, provas para os autistas. Ter um aluno autista não atrapalha a turma. É uma oportunidade para todos verem o mundo de outras formas de aprender e evoluir. Nós vimos aí a imagem de duas alunas da PAI, que elas possuem uma habilidade muito bonita voltada para a arte, o artesanato. E é a partir daí que o professor pode sim trabalhar dentro de sala de aula aquilo que a aluna traz como habilidade e poder envolvê-la na turma, nas atividades, na tarefa, em algum assunto que ele possa estar trabalhando dentro da sala de aula a partir de sua habilidade. Vejamos o próximo slide, que fala sobre as adaptações escolares. E o que são as adaptações escolares? É adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino e aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola. Então, nós precisamos trabalhar voltado para essa diversidade, para essa peculiaridade, porque nem todos aprendem no mesmo ritmo, no mesmo tempo. Cada um possui, como já foi falado, a sua porta de entrada para aprender, para reagir naquele mundo escolar, que muitas vezes para o autista é muito difícil, mas não é impossível daquele autista sim se desenvolver no universo escolar. Para o próximo slide, nós vamos ver algumas sugestões de atividades adaptadas que vocês podem estar realizando com os autistas, dependendo do nível que aquele autista se encontra. E por que não trabalhar o que ele precisa aprender, qual a sua dificuldade, mesmo que o assunto seja complexo, que aquele autista esteja numa série muito avançada, mas o professor pode sim trabalhar aquilo que ele necessita aprender, a partir daquilo que também é do seu interesse. Esse é todo um olhar, um cuidado da equipe pedagógica, dos professores, para que aquele autista possa participar da aula. E aqui uma atividade adaptada de matemática, com elementos assim bem ilustrativos, que é o que a gente sempre sugere nas nossas formações, que as atividades sejam bastante ilustrativas, porque o autista, em sua maioria, gosta muito
da televisão, de celular, então ele tem muito contato com o visual dele é muito estimulado. Então, que as atividades, as provas tenham também o desenho, a imagem, para que ele possa fazer a ligação com aquele assunto que está sendo trabalhado. Próximo slide vai também mostrar outro exemplo de uma atividade de inglês que foi adaptada sobre os numerais, as quantidades. No outro slide, nós vamos ver outro exemplo de geografia e de história. Também uma atividade adaptada que, com certeza, um aluno autista vai conseguir realizar. Mesmo que tenha aquele aluno que rejeite fazer naquele momento, nós temos que buscar o momento certo, a oportunidade certa que aquele aluno vai querer aceitar aquela atividade. Se nós temos um autista que ele é muito focado em rotinas, de chegar na escola, só entrar rapidamente na sala e sair, ficar do lado de fora, nos corredores, nós temos que aproveitar esse único momento que ele tem, que ele consegue entrar na sala de aula para tentar fazer alguma atividade, certo? Próximo slide, nós temos aqui um exemplo de ciências e uma atividade de educação física, também bem ilustrativa. Se ele não sabe ler, você pode ir perguntando para ele tentar fazer a atividade, direcionando, né, mostrando para ele a imagem, dizendo o que é aquela imagem, sempre tendo o diálogo como também uma principal porta para você estar tendo contato com ele, para estar tentando passar para ele aquele conteúdo. É difícil? É um desafio? É um desafio, mas não é impossível. E o que a gente tem que fazer é tentar de todas as formas que o aluno autista consiga realizar alguma atividade, nem que seja uma naquele dia, mas que ele consiga sim participar da aula. Se não consegue pela escrita, pelo papel, vamos tentar de uma outra forma? Olha o próximo slide. Nós temos autistas que gostam, têm interesse pela massa de modelar. E por que então não trabalhar algum assunto de ciências ou outra área em que ele consiga realizar atividades com aquela massa de modelar? Não vamos dar uma massa de modelar para ele fazer a torta e direita, só para ele estar ali intertido na aula, para poder você dar a sua aula. Mas vamos botar um direcionamento nessa atividade com a massinha de modelar. A gente vê aí a célula, né? E foi trabalhado com as partes de uma célula. Ele tem as palavras. Então tem uma gama de sugestões que pode trabalhar a partir daquela massa de modelar ou outro objeto que o autista tenha interesse. Olha, pode ser também um cartaz para ele confeccionar junto com algum colega. Tem que tentar sempre que haja interação do aluno autista com os seus colegas. Mesmo que demore, se ele não quer entrar na sala, vamos levar os alunos para fazer com ele lá fora. Vamos confeccionar um cartaz de determinado assunto, uma maquete. Tem tantas estratégias que a gente encontra que não é difícil de ser confeccionado, de ser feito. E como eu sempre falo, o importante é tentar. Outra questão que nós sempre colocamos é o material prático, um material concreto. Sempre é importante trabalhar com o concreto com o autista. Como ele tem muita dificuldade de trabalhar com o imaginário, o concreto é o caminho principal de um trabalho de um professor. Porque o autista vai ter contato com aquele material, principalmente se for de interesse dele, ele não vai rejeitar fazer alguma atividade, fazer alguma proposta de trabalho, ou até mesmo uma prova. Por que não fazer uma prova com algum material concreto? Aqui é de história, uma sugestão de trabalhos da disciplina de história, com bastante imagens. Pode ser jogo da memória, pode ser para ele confeccionar esse jogo, por que não, para ele estar jogando com os colegas dele, sempre estimulando o que ele pode ter mais dificuldade. É a interação, é ele estar dentro da sala de aula, então vamos trazer algo que interesse
e que ele possa tentar entrar na sala para fazer essa interação com seus colegas, confeccionando o jogo, jogando com eles, mesmo que ele não dê, ele aparenta não ligar para aquele momento, mas nós temos certeza que essa tentativa, esse momento dos alunos estarem tentando interagir com ele, eu tenho certeza que ele vai estar assim guardando e em outro momento ele possa até aceitar, querer estar fazendo o jogo, estar jogando. O importante é tentar. Na primeira vez não deu certo, vamos tentar mais uma vez. Não deu certo, vamos tentar outra vez, com formas diferentes, com materiais diferentes. O importante é tentar envolver o aluno de todas as maneiras na sua aula. Nós temos aqui o exemplo também de 2 alunos da PAI de Bragança, tá? São autistas. Esse do lado é o João Paulo. Do outro lado nós temos a Rafaela. O João Paulo, ele conseguiu, com o auxílio da mãe, fazer esse cartaz. Então, por que ele não também faria outro, com outros temas, de outras matérias? Por que ele também não poderia fazer? Se ele conseguiu realizar esse com auxílio, ele vai conseguir de outras matérias sim. A Rafaela já é uma artista, ela também fez um cartaz, ela mesma desenhou, ela mesma pintou, então ela tem essa habilidade. Então, a partir dessa habilidade, outras disciplinas também podem estar sendo trabalhadas. Aqui nós temos mais um exemplo de atividade adaptada, né, da aluna também autista, e ela fazendo atividade com recurso que foi sugerido nas aulas online, e a mãe dela conseguia fazer com que ela realizasse a atividade, mesmo com a sua dificuldade, que às vezes ela não quer aceitar fazer, tocar, mas a mãe dela conseguiu que ela fizesse o nome dela com esses objetos, né? E também jogasse, né, aquele joguinho do dominó para trabalhar os numerais, as quantidades. Então, eles são capazes, sim, de participar da aula. Aqui do lado, o aluno Wesley, também fazendo uma atividade de fantoche. Ele também gosta muito de pintar, de fazer coisas criativas. Ele sempre gosta de participar. Então, queridos, essas sugestões, elas são importantes para demonstrar para vocês que eles são capazes. O nosso próximo slide, nós vamos ver a aluna, ela não é autista, mas eu quis trazer esse exemplo porque o material que veio da escola para ela realizar, ela não aceitou fazer. E quando foi adaptado para algo que ela, do dia a dia dela, que ela assistia, que ela gostava, ela teve o maior prazer de realizar. No outro slide, nós vamos ver mais uma imagem dela fazendo um cartaz sobre um assunto de folclore. A atividade que mandaram para a aluna era toda para escrever, toda de respostas discursivas, e ela rejeitou. Ela não conseguiu fazer. E quando a proposta foi passada para construção de cartaz, para ela escrever as frases, ela fez com o maior prazer. Com o autista não pode ser diferente, pode ser sim, também dessa maneira. Eu tenho certeza que eles vão conseguir fazer. E para finalizar aqui a minha participação, eu quero trazer um exemplo de uma professora que conseguiu desenvolver uma atividade adaptada com uma aluna. Ela mandou o vídeo para auxiliar aquela atividade, mandou uma questão adaptada. Ela teve sempre essa preocupação de mandar as atividades para a sua aluna de forma adaptada, porque ela sabia da dificuldade, ela sabia que a aluna não ia conseguir responder apostilas, então ela sempre mandava com o auxílio de um vídeo, que o que a gente sempre pede, algo visual, materiais concretos. Tudo isso sempre vai funcionar para a educação de qualquer aluno que tenha deficiência, e também para os autistas não é diferente. E aqui eu termino a minha contribuição dizendo para vocês que na internet nós sempre temos muitas atividades, nós temos diversidades de materiais, de trabalhos que demonstram alunos realizando propostas de educação em outros lugares. E por que aqui nós não vamos conseguir fazer?
Nós temos que pesquisar, nós temos que ser professores pesquisadores, apesar da nossa dificuldade, de todo o nosso desafio que a gente tem no dia a dia, da nossa correria, dos nossos trabalhos, mas a internet está aí para ajudar, para nos assessorar. E eu tenho certeza que também podem contar conosco, né? Quando vocês precisarem, nós estamos aqui para auxiliá-los também nessa construção de materiais adaptados, de trabalhos adaptados, de atividades adaptadas, porque esse é o caminho para a inclusão, tanto dos alunos autistas como para qualquer outro aluno. Dando continuidade à nossa formação da PAI, vou falar aqui sobre como avaliar o aluno autista em sala regular. Só para refletirmos, a avaliação escolar é um processo pelo qual se observa, se verifica, se analisa e se interpreta um determinado fenômeno, construção de conhecimento, situando-o concretamente quanto aos dados relevantes, objetivando uma tomada de decisão em busca da produção humana. Que quer dizer, falar um pouquinho sobre esse slide, que para refletirmos sobre como nós vamos avaliar, como nós estamos avaliando o nosso aluno autista, dentro de uma sala regular ou dentro do AEE mesmo, tá? Então, precisamos conhecer, para avaliar, temos que conhecer o aluno, o grau de autismo, como é que ele se comporta dentro do ambiente escolar, para podermos começar a fazer um objetivo, a chegar, a alcançar um objetivo com esse aluno, de acordo com o desenvolvimento dele, dentro da sala. Tá? Então, para isso, temos que refletir em cima do como eu vou avaliar meu aluno, o que é que meu aluno já traz, quais as habilidades que meu aluno traz com ele quando ele vem para um AEE ou para uma sala regular, comum. Então, eu tenho que conhecer e conhecendo, eu vou me planejar. Dentro desse meu planejamento, com certeza eu vou conseguir alcançar, nem que seja de 2 ou 3 vezes, um objetivo pequeno que seja com o meu aluno, para ele também estar inserido dentro do meu contexto, da minha disciplina, da minha sala, da minha escola. Eu tenho que estar desenvolvendo uma atividade que seja adequada com a habilidade dele. Dando continuidade ao slide. Cada indivíduo com autismo é único e todos podem aprender. É o que eu acabei de falar no slide anterior, que todo indivíduo traz consigo uma habilidade e algo que ele aprendeu e que ele já sabe para dentro do ambiente escolar. Então, temos que aproveitar todo o que ele já sabe para ampliar o conhecimento dele e que estamos desenvolvendo dentro daquele ambiente, de acordo com a disciplina que eu estou desenvolvendo. Para isso, olha, aqui eu tenho os alunos que desenvolveram atividades desenvolvidas com pintura. Outro trabalhou a saúde bucal e ele já conseguiu transformar a atividade num cartaz onde era pedido. Olha, ele chegou a um objetivo, transformou a atividade como o professor pediu, dentro do patamar da atividade que foi desenvolvida. Outro aqui está mostrando um aluno
fazendo uma atividade com gravura. Então, podemos estar utilizando também, é um meio de avaliação. O aluno com atividade na parte de escrita, o aluno também tem autista que ele consegue escrever, nem que seja com colagem, utilizando massinha, bolinha. Então, assim, bolinha de papel. Aí você vai ver como é que você está colocando esse recurso para conseguir dele algo que você está esperando. E nunca tente diminuir aquele aluno. Nunca. Sempre ajude. Pesquise. Procure pesquisar atividades na internet, que tem muitos recursos também, que pode ajudar. Não é fácil, mas temos que conseguir. Alguém com autismo me ensinou que o melhor presente de todos é o amor. Essa frase, ela vem me dizer o quê? Que eu tenho que, além de ensinar, eu tenho que ensinar com amor. Eu tenho que buscar ele para mim com amor. Eu tenho que trazer esse aluno. Ele tem que ter confiança em mim para poder eu tirar algo dele, da aprendizagem, aproveitando o desempenho dele para podermos estar avaliando, porque nenhum aluno que está na escola regular, ele não vai ficar sem ser avaliado, nem que seja através de uma escrita, de um relatório. Eu tenho que estar avaliando meu aluno todos os dias para que forme um relatório. Mais tarde eu possa encaminhar quando for necessário. Mostra que os alunos, eles são capazes, eles têm um desenvolvimento muito bom. A cada momento, a cada atitude dos nossos alunos, nós devemos aproveitar para que estaremos avaliando eles. Autismo. Meu cérebro funciona diferente, é verdade, mas o meu coração sente como o seu. Então, por essas palavras, nós temos que fazer uma reflexão, como nós estamos conduzindo nossos autistas, nossos alunos autistas, nossos alunos especiais que estão inseridos na nossa sala de aula. O que nós estamos fazendo pelos nossos alunos? Como nós estamos tendo esse olhar com ele? Nós estamos deixando que ele sente na nossa sala só para contar o horário? Temos que fazer essa reflexão, tá? Em cima do autismo e em cima de todas as atividades que for desenvolvida com as crianças com qualquer deficiência, e principalmente o autismo, que é mais especial e tem um olhar, temos que ter um olhar diferenciado em cima desse autista, desse aluno. E aproveitar, porque é um amor muito grande. Encerramos a nossa formação com a diferença entre equidade e igualdade. Porque achamos que para tratar igual nosso aluno, precisamos fazer todas as atividades iguais. Não, precisamos perceber e ter a sensibilidade de como ajudar nosso aluno. Na imagem do slide, nós vamos poder perceber que a igualdade é diferente da equidade. Você está dando direito para todos assistirem o jogo. Você está sendo igual. Porém, quando você trata de equidade, você precisou botar um bloco a mais para que a pessoa que fosse mais baixa pudesse enxergar. Então, precisamos ter a sensibilidade de ser esse bloco a mais, de dar aquela atividade a mais, aquele toque a mais naquela adaptação da atividade para aquele aluno que não consegue caminhar junto com os outros alunos.
Então, tenha um olhar diferenciado com seu aluno. Perceba, seja sensível e busque cada vez mais ajudar a educação do aluno autista. Ele precisa de você, ele está em suas mãos todos os dias na escola, esperando aquela equidade, aquele bloquinho a mais de amor, aquele bloquinho a mais de esforço, de educação, para que possa sair de lá com conhecimento a mais na sua bagagem. Muito obrigada. A PAI de Bragança agradece a sua participação nessa formação e estamos à disposição para ajudar.